Agora de um outro assunto, mas eu vou inclusive perguntar para a médica que está aqui comigo o que ela acha. A doutora Carize está aqui comigo, mas ela veio para falar para a gente sobre trombose. Olha, mais de 170 mil pessoas no Brasil sofrem anualmente dessa doença, uma doença venosa, potencialmente grave e causada pela formação de coágulos em uma veia. A principal causa é a imobilidade. As pessoas ficam paradas durante muitas horas, o que é comum em viagens aéreas ou em profissões que te obrigam a ficar sentado por um longo período. A trombose não tem sintomas e muitas vezes envolve mitos e verdades. Tem muita gente que costuma falar coisas que podem não ser verdade e aí acabam mascarando aquelas condições e aquelas preocupações que devem acontecer. Bom, por tudo isso, esse assunto vai ser debatido em um simpósio internacional e a gente conversa agora com a médica cardiologista Carize Polazink, que é superintendente adjunta do Hospital Moinhos de Vento. Dona Carize, seja muito bem-vinda, boa noite. Boa noite. Só vou fazer o gancho ali, a gente estava vendo o DR na TV, tem coisa mais irritante que as 6 pedrinhas de gelo. 6 pedrinhas de gelo, se nós comentamos ficar por isso, acho que também, né? Tá ganhando. Agora, doutora, a trombose, né? Muitas mulheres se preocupam com isso, tem uma relação grande com mulheres que fumam, que também tomam anticoncepcional, isso continua, isso continua, é real. Perfeito, assim, Sara, eu acho que tu já introduziste o tema, é uma preocupação, é uma causa frequente de complicações na área de saúde, eventualmente levando à morte, né? Então, morreu de trombose. Morreu de trombose. Morreu de trombose? Não tinha nada. A trombose em si não, mas a gente sabe que os coágulos que formam nas veias podem deslocar aí para o pulmão e isso sim é uma condição grave que é chamada embolia pulmonar. Imobilidade. A embolia ela é causada pela trombose. Pela trombose. Os trombos, os coágulos que formam nas veias, na maioria das vezes nas pernas, se deslocam, se desprendem e obstruem as artérias do pulmão. E isso é que causa a morte na maioria das pessoas. É comum naquelas pessoas também que fizeram um tipo de operação, ficaram muito tempo deitadas? Isso, tu comentaste assim, vários aspectos. Pessoas que ficam muito tempo imobilizadas, eventualmente, a gente está falando aqui condições pequenas como viagem, mas pessoas que são acamadas, doentes, né, eventualmente paraplégicos, tetraplégicos, pessoas que têm condições, obesidade mórbida, têm risco maior de ter trombose. Claro que o risco existe se tu tem, às vezes, doenças genéticas relacionadas, tem famílias que têm uma condição com uma predisposição a isso. Viagens tanto de avião, viagens de ônibus prolongada. Hoje em dia você sabe que mais de 8 horas numa condição parada pode predispor. Tem que caminhar. Tem que caminhar, tem que mexer, panturrilha, a perna. Alongar. E eventualmente, em algumas situações, existe recomendação de usar meia elástica se a viagem for mais prolongada. Aí o médico já sabe vai se orientar a pessoa tem nesse essa sentido. tendência. Isso. A gente está falando muito de mulheres aqui, né? E mulher também. Agora tu comentaste, mulheres, elas são uma preocupação quando elas fumam. Uso de hormônio, e aí entra o anticoncepcional, a pílula, que elas potencializam e muito a chance de ter trombose. Não só do lado venoso, mas a gente chama até trombose do lado arterial e infarto. Mas aí é misturando o cigarro com o anticoncepcional. Isso. O anticoncepcional sozinho pode aumentar o risco? Ele aumenta muito pouco. Em termos assim, não é uma condição que isolado coloca assim uma preocupação a ponto que se usa, o benefício é muito maior do anticoncepcional. Mas em algumas situações em que a mulher ainda ela possa ter uma predisposição genética, ela tem esses outros fatores que eu comentei, como obesidade, cigarro, imobilidade, junto com a pílula, ela pode se tornar realmente uma preocupação e eventualmente necessidade de trocar a pílula. E como é que se faz essa prevenção? Digamos que a pessoa não tenha nenhum, não esteja nesse grupo de risco, não fume concomitante com cigarro, com a pílula, também não viaje tanto. Tem alguma outra prevenção que pode ser feita? Nesse cenário, que a pessoa não tem esses fatores que a gente chama de fatores de risco, não tem necessidade, não tem uma preocupação. A chance da pessoa desenvolver uma trombose é muito pequena. Nós salientamos esses outros aspectos. Imobilidade, pessoas que têm, às vezes, câncer, né? Ficam muito tempo acamadas, problemas cardíacos como insuficiência cardíaca, essas pessoas sim podem desenvolver. E hoje existem tratamentos, as pessoas estão acostumadas com aquelas heparinas, aquelas injeções na barriga, né, que se usa no hospital, que podem prevenir a ocorrência dessa trombose. Pois é, porque muitas vezes as pessoas que estão acamadas no hospital, daqui a pouquinho, mas estava tão bem, mas teve um coágulo que caminhou e deu... a gente ouve exatamente assim, dessa maneira, ele caminhou até chegar no pulmão e morreu. E a gente fica pensando, poxa, mas a pessoa estava dentro de um hospital, isso não foi possível de ser prevenido? Hoje existem esses fármacos, esses medicamentos que se usa para prevenir. Idealmente, todo paciente que tem essas condições, ele deve receber. Nós não conseguimos zerar esse risco.
né, Sara? Às vezes a condição clínica do paciente não permite com que isso não desenvolva. O que se faz é minimizar ao máximo com essas medicações. Realmente ainda pode acontecer, apesar de tudo que se faz. Me diz uma outra coisa, doutora Carize. A atividade física Ajuda. Ajuda? Que tipo de atividade física vai ajudar? O próprio deambular, um dos fatores que está relacionado com trombose é a imobilização. E um dos aspectos que ajuda muito a circulação é a própria caminhada. A musculatura faz como se fosse uma bomba, ela propulsiona o sangue das pernas. Então, uma pessoa que está na condição parada e de repente começa a caminhar, só isso já ajuda. Né? Deambulação, não precisa sair correndo, não precisa fazer grandes atividades físicas. Subir escada, por exemplo, a pessoa que está trocando o elevador pela escada, está ajudando nisso? Está ajudando. Qualquer atividade física que tu substitua teu hábito de pegar só carro, subir no elevador, é melhor do que ficar, né? Falando de carro, motoristas também podem sofrer, apesar deles estarem ali mexendo as pernas. Mas motoristas, especialmente motoristas de caminhão, que ficam muito tempo, né, viagens prolongadas, têm um risco aumentado, bem documentado. E eles sim devem se preocupar, por isso que existe a recomendação de parar e frequentemente fazerem uma caminhada para poder diminuir esse risco. Uma vez que aconteceu a trombose, qual é o sintoma? A trombose de membros inferiores, ela normalmente se manifesta com a dor na perna, a perna começa a ficar inchada, né, um enxume assim desproporcional, às vezes rápido, ao longo de horas para dias, 1, 2 dias. E a pessoa nota uma dificuldade de caminhar, começa a ficar mais arroxada a perna e aí tem que procurar ajuda, sim. Não tem que deixar passar. Não pode deixar passar, porque aí corre o risco, se esse coágulo não for tratado, de desprender, e a maior preocupação é para o pulmão. Doutora, muito obrigada pelas dicas aqui, essas orientações importantes aqui no programa. E eu gostaria só de estar salientando todo esse alerta em função de que hoje nós temos muito mais opções de tratar e prevenir a trombose. Não só arterial, não só venosa, mas como arterial, e é isso que nós vamos estar discutindo nesse simpósio, onde vários especialistas da Universidade de Duque, pessoal de São Paulo, vêm aqui para Porto Alegre com um grupo de cardiologistas locais também, junto com o pessoal do Hospital Moinhos de Vento, Instituto de Cardiologia, o Hospital do Coração de São Paulo. Então, acho que a gente vai ter novidades interessantes aí. Que bom, que bom. Muito obrigada mesmo pela presença.